Queremos agradecer a todos os nossos amados irmãos que estão aqui presentes e também aos nossos amigos internautas que estão conectados conosco. Nesse horário eu tenho aqui quase 90 conexões. Vamos ver aqui. Nós vamos continuar falando da Parashá Noah. Nós temos algumas passagens nos escritos da Brit Hadashah que vão nos falar dessa Parashá, né? Uma delas está, eu vou ler primeiro Lucas capítulo 17, versículo 26, diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E o apóstolo Shaul Hashali vai dizer: e quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores a uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. O que isso aí significa? Significa que, por exemplo, hoje, nós temos que estar esperando a vinda de Mashiach e sabendo que as coisas estarão transcorrendo normalmente. A partir aí do início do século XIX, na Inglaterra ou em outro país próximo da Inglaterra, se desenvolveu a ideia da vinda do Senhor em duas etapas. A Bíblia fala da segunda vinda de Mashiach, segunda, não da terceira. Ou os escritos da Brit Hadashah, vamos dizer, falam da segunda via, não da terceira. E aí se estabeleceu esse conceito de que a vinda do Senhor se dará em duas fases. Primeiro ele vem e rapta a congregação. Então a gente ouve muita gente falar que ele vem buscar, né? Yeshua vem buscar a sua noiva, vem buscar, e eu não entendo que ele venha buscar, ele não vem buscar coisa nenhuma. Ele vem estabelecer seu reino, buscar não. Ah, mas está escrito, na casa de meu pai há muitas moradas, e Yeshua foi para o céu, e as moradas estão lá. Está escrito, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi isso que Yeshua falou. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para onde? Para mim mesmo. Ele não falou, e vos levarei para o céu, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando Yeshua voltar, ele vai, de acordo com os escritos da Brit Hadashah, ele vai ocupar o seu trono em Jerusalém. Ele não vai voltar para o céu. Então ele não vem buscar ninguém. Essa expressão, ele vem buscar a noiva, isso não existe, ele não vem buscar. O que vai acontecer na vinda de Yeshua é um ajuntamento, a ressurreição dos salvos, dos santos, e um ajuntamento desses santos em um determinado lugar.
Até estava uma internauta aqui, estava perguntando para mim essa questão da Terra ser redonda. Ela entende que a Terra é plana. Eu não consigo. Não entra na minha cabeça que Terra é plana. A Terra é redonda. É um globo. E para eu acreditar que a Terra é plana, eu teria que desacreditar em tudo. Que tem satélites, nos satélites que dão aí o clima da Terra, que dão tudo, porque são satélites que estão no espaço. E esses satélites enxergam de lá uma Terra redonda. Não é que é exatamente uma bola, não é isso que eu estou dizendo, exatamente uma esfera, mas vê algo esférico, né? Essa é a visão que se tem. E para eu deixar de crer que a Terra é redonda, eu não acreditaria nem que eu estou aqui, nem que eu existo, porque eu estou vendo que eu estou aqui e vou dizer que eu não existo. A Terra, sim, é redonda mesmo, não adianta, não tem... Eu acho que sempre tem gente que começa a inventar coisa. Outro dia eu falei com vocês do sábado lunar, né? Que inventaram essa do sábado lunar para contestar a guarda do sábado, sétimo dia da semana. Não tem explicação para o sábado lunar. O povo de Israel nunca guardou sábado lunar. Sempre guardou o sábado, sétimo dia da semana, e não lunar. Né? E agora, eu já vi, não é a primeira vez, pessoas falando, agora tem uns vídeos no YouTube falando que a Terra é chata. Paciência, né? Mas então, o que na verdade vai ocorrer na vinda de Yeshua? Os anjos virão e ajuntarão os escolhidos. Outra coisa, está escrita essa expressão, 4 cantos da terra. Então, ela é quadrada. Fala em 4 cantos, é quadrada. Não, isso é uma expressão, uma maneira de dizer. Dos 4 cantos significa de toda a superfície da terra. Então virão os anjos de Machia, ocorrerá a ressurreição dos santos e o ajuntamento desses santos, vamos dizer assim, de toda a superfície da terra, para um ponto que é justamente sobre Jerusalém. O ponto do ajuntamento de todos os santos será sobre Jerusalém. E fala do nosso encontro com ele nos ares, encontro. Por exemplo, alguém aqui já foi buscar alguém na rodoviária? Já foi? Alguém aqui já foi buscar alguém no aeroporto? Já? E de lá do aeroporto você voltou com a pessoa ou não? Ele chegou no aeroporto, desceu, você deu um abraço nele e pegou o avião, voltou com ele. Ou recebeu ele. Ou ele veio com você. Então nós vamos receber o Senhor nos ares. Nós vamos ao encontro do Senhor para recebermos Ele, não é para voltar com Ele. Então, a noiva, a chamada noiva, a congregação, irá ao encontro do Senhor nos ares. É isso que os anjos vão fazer, ajuntarão os escolhidos, e esses escolhidos encontrarão com o Senhor nos ares, e daí sim, então, o Senhor descerá sobre Jerusalém para começar o reinado de 1000 anos, que a gente diz que é aqui na terra. Então, esse evento, tem muita especulação em torno desse evento. Tem muita gente aí que acha que, uma coisa absurda, que tem um grupo na face da Terra chamado de Os Illuminati, que são o grupo que comanda toda a Terra hoje. Estabelece governo, tira governo, põe governo, são esse grupo, ou este grupo chamado Illuminati. Isso aí não existe. Isso aí é especulação. Outros dizem que será colocado um chip na mão da pessoa. O chip eu até acredito. Eu acho que até está demorando para aparecer esse chip. Eu sou até a favor do chip. Porque imagine que tem um chip na sua mão, que seria a sua carteira de identidade.
Você coloca o dedo lá, já aparece quem é você. Isso é ruim por um lado, mas por outro é bom. Não vai ter mais sequestro. Sequestrou você, aciona lá o chip, está em tal lugar. A polícia vai lá na hora, já acha você. Você não tem privacidade, é verdade. Todo mundo vai saber onde você está. Mas também não tem mais assalto, ladrão. Você compra ali, você coloca o dedo, já o dinheiro já sai da sua conta, já paga o outro. Então, isso não é, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Ah, é a marca da besta. Não é. Não é marca da besta. O pessoal está doido para aparecer a marca da besta. Uma marca. Outros estão esperando uma lei dominical. Imagina você que vem uma lei aí, chamada de lei dominical. Essa lei vai obrigar todo mundo a guardar o domingo. Vem uma lei para obrigar todo mundo a guardar o domingo. Ora, não, aguardar. E quem trabalhar no domingo será morto. Também é outra especulação. Não haverá lei dominical nenhuma. É capaz que venha uma lei aí para não trabalhar sexta-feira. Isso é capaz. Já tem países que trabalham segunda, terça, quarta e quinta. Tem uma carga horária maior, acredito que de 10 horas por dia, e sexta não trabalha. Então a tendência do mundo é piorar e não é melhorar nesse sentido. Né? Então, também não haverá nenhuma lei dominical. Não virá nenhuma lei dominical aí pela frente, tá? Então, o que pode acontecer pela frente? O que está previsto que vai acontecer pela frente é as nações se voltarem contra Jerusalém. Isso está previsto. Por que se voltar contra Jerusalém? Porque Jerusalém representa a sede do governo de Deus. Então é revoltar-se contra Deus. Revoltar-se contra Jerusalém é revoltar-se contra Deus. Mas revoltar-se contra Jerusalém, não, contra o povo de Israel que está em Jerusalém. Para tirar o povo de Israel, dar um fim no povo de Israel e as nações assumirem o controle da cidade de Jerusalém. Isso aí é o que pode acontecer e é o que está previsto nas profecias. Só que quando isso acontecer, é que será o fim. Como é que vai estar o mundo? Normal. Comprando, vendendo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os destruiu a todos. Eu li Lucas, hein? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então estava todo mundo tranquilo. Noé pregando, ninguém acreditava nele. E isso vai estar acontecendo na vinda de Yeshua. Alguém vai estar pregando, vai estar anunciando, e as pessoas não vão acreditar, não vão levar a sério, vão continuar vivendo a sua vidinha normal. Então virá o fim, como foi nos dias de Noé. E como foi nos dias de Ló também, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. E Paulo diz então, quando disserem há paz e segurança, está tudo tranquilo. Então o mundo entende também que para ter paz, precisa ter paz no Oriente Médio. E para ter paz no Oriente Médio, tem que dar um jeito no povo de Israel. O mundo vai entender que quando as nações se voltaram contra Jerusalém, que é normal, um acontecimento normal, que já era para ter acontecido há muito tempo, acabar com esse domínio do povo judeu, e é uma coisa normal, e virá o fim. Haverá uma grande tribulação? Não, não haverá, porque se houver grande tribulação, então está errado esse texto aqui. Quando disserem paz e segurança, virá destruição. Agora, depois que começar o Armagedon, a guerra, a destruição da terra, aí sim,
Se alguém quiser entender que isso aí é uma grande tribulação, então vai ser uma grande tribulação para quem não serviu ao Eterno, porque será um tempo de destruição. Mas antecedendo a vinda de Yeshua, não haverá tribulação nenhuma. Haverá tribulação para o povo de Israel, em função disso que eu disse, que as nações vão se reunir para tirar Israel de Jerusalém. Entenderam? Isso está escrito, o profeta Joel fala a respeito disso, Zacarias fala, e, enfim, N profetas falam sobre isso. Agora, Mateus, ele dá mais detalhes. Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O dia e a hora, tá? Só dizendo uma coisa, a marca da besta já veio e o anticristo já veio também. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, achei até inteligente o raciocínio dele. Eu falei para ele, o anticristo já veio. O anticristo já está reinando. Já assumiu o lugar de Deus, que é de Deus, ele diz que é dele, que é ele que manda, que é ele que domina. E já assumiu, o anticristo já assumiu faz muito tempo. Faz mais de 10 séculos que o anticristo assumiu já o papel dele. Desde a apostasia do 4º século, o anticristo vem assumindo o seu poder. Tá? É um poder religioso, político-religioso. Não é de uma pessoa só, é de uma sucessão de pessoas, mas é um poder. Então não vem anticristo nenhum. Até porque as profecias falam de 4 reinos mundiais, e o último reino é o reino do Mashiach. Então, depois dos 4 reinos mundiais, não vem um reinado do anticristo, vem já o reinado de Mashiach. Isso na profecia de Daniel vai nos falar isso. Que virá então uma pedra, vai ferir os pés da estátua, vai esmiuçar e vai se fazer um grande monte e encher toda a terra. Então não tem reinado do anticristo. Tá? Mas a pessoa estava me explicando o seguinte, que descrer da vinda do anticristo é uma coisa interessante. Ele estava dizendo, descrer que o anticristo já veio, e descrer que o anticristo virá e fará um pacto com os judeus, descrer que o anticristo já veio é interessante. Por quê? Porque se eu descrer que o anticristo já veio, oh meu Deus, eu que estou fazendo confusão agora. Se eu crer que o anticristo já veio, eu não vou esperar anticristo, certo? Eu creio que ele já veio. Então, o próximo poder que se levantar é o Cristo, é o Mashiach. Concordam? Se eu deixar de crer que o anticristo já veio, o anticristo já veio. Não. Eu creio que o anticristo já veio. Eu creio. Agora estou falando sério, eu creio que ele já veio. Então, qualquer poder que aparecer aí pela frente será o quê? Mashiach. Então, segundo essa pessoa, isso é uma estratégia para receber o anticristo. Entendeu? Isso é uma estratégia. Prega que o anticristo já veio, porque daí quando vier o anticristo, você pensa que é o Cristo e aceita o anticristo. Confundiu a cabeça, não? Confundiu mais. Oh, meu Deus do céu. Quem entendeu o que eu expliquei? Quer ver? Ninguém levanta a mão. Ainda bem, obrigado. Obrigado que alguns levantaram a mão. Então, essa nossa fé que nós pregamos, que o anticristo já veio, ela favorece o anticristo. Porque ele se levanta e nós e o mundo inteiro vai acreditar que é o Cristo e é o anticristo.
e vão crer no anticristo. Eu achei inteligente. Muito embora está contra mim, né? Porque então eu tenho que me cuidar agora, que pode ser que venha aí o tal do anticristo mesmo, disfarçado de Cristo. Mas não vem. O que está previsto agora é a vinda de Mashiach, não é a vinda de anticristo. Anticristo já veio, já está reinando por aí, tranquilo. Né? Não vai ter anticristo vindo, pacta com os judeus. Aliás, passou uma novela na Record, né? A vinda do anticristo, passou aí, porque o pessoal da Record acredita nisso também, por isso colocaram esse filme aí. Mas não haverá, o que nós vamos esperar agora é realmente a vinda de Mashiach. Então não tem marca da besta já houve, o período que não podia comprar nem vender já passou, né, que o povo tinha que viver no deserto, os fiéis tinham que ir para os desertos, sumir da cidade, porque não podia se identificar que não cria no anticristo, que era morto, era perseguido. Então, esse período já passou. Tá? Diga, Pinehas. Nesse aspecto aí, isso aconteceu bem às vistas mesmo. Quem aceitava, aceitava. Quem aceitava era perseguido. Agora, nos nossos dias, de repente, né, tanto perigoso, em determinado nível, em determinada esfera, as amizades religiosas, por conta do poder do anticristo. E eu falo assim, isso também com os judeus, de repente, ocorre associações e o judeu acaba indo do lado do anticristo. Atrás de alguém, né? Mas você veja bem, está tão ruim hoje que o Lula era o anticristo. Não foi. O Trump, que é como é que é um camarada meio que igual o Bolsonaro, muito parecido com o Bolsonaro, né? O Trump, nacionalista e tal, anticristo. O Bolsonaro, se bobear, já vai aparecer como anticristo. Está lá fazendo negócio com os árabes, com a China, não está? Bolsonaro não estava lá na China, fazendo negócio com a China, depois veio fechando com os árabes, vem aí 40 milhões de reais para o Brasil, aí não é dólares, é reais, né? Para o Brasil, investimento, então pode ser o anticristo. Está ganhando o povo aí. Tem acordo com Israel, tem uma boa relação com Israel, Bolsonaro, pobre do presidente nosso, vira anticristo. Então agora está assim, todo mundo é anticristo. Levantou aí fazendo uma mexida aí, é o anticristo. Não é, gente, o anticristo já veio. Porque também é religioso, né? Nosso presidente também diz que é Deus. Como é que é o Brasil acima de tudo? E Deus acima de todos, né? Então ele é religioso, né? Bom, então isso aí, essa palavra de Yeshua, ela tranquiliza nós, porque assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Tranquilo. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. No dia da vinda de Yeshua. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. De acordo com o pensamento religioso, quem é que é o salvo? O deixado ou o levado? De acordo com o pensamento de hoje. O salvo é o levado ou o deixado? Aqueles que creem que vão para o céu com Yeshua, o levado é que está salvo. E não é o levado é o que está perdido. Porque nos dias de Noé, quem que se perdeu? O que foi deixado ou o que foi levado pelas águas do dilúvio? Quem que se perdeu? Os que foram levados pelas águas do dilúvio. O que foi deixado ficou na arca com Noé. Então é exatamente o contrário, as pessoas não pensam, não é? Então diz, naquele dia, 2 homens que estiverem no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho,
uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o deixado é o salvo, gente. O levado é o destruído. Então, é exatamente o contrário. Mas a Bíblia não fala do arrebatamento? Fala que é o mesmo ajuntamento. Arrebatado para ser levado para o céu? Não. Para ser ajuntado para encontrar o Senhor nos ares. E quando você vai encontrar alguém, você vai receber alguém e vai voltar com ele. Você não vai com ele para o destino dele, você vai trazer ele para a sua casa. Então, os santos irão se encontrar com Yeshua nas nuvens e irão descer sobre Jerusalém, tá? Então, nesse dia, a grande destruição, nós falamos hoje pela manhã, poucos homens restarão, os que restarem são os que foram deixados, e os destruídos são os que foram levados pela destruição. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai que se o dono da casa tivesse sabido a que hora da noite havia de vir o ladrão, teria vigiado e não haveria deixado arrombar a sua casa. Por isso estáis vós também apercebidos, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Então, quando fala que Yeshua vem como ladrão da noite, é no sentido da surpresa. Não é no sentido do roubo, do rapto. É no sentido da surpresa. Por exemplo, o ladrão, ele não surpreende a pessoa da casa. O ladrão chega, ninguém espera, ele chega. Então, ele é pela surpresa, o efeito surpresa. Agora, o que Yeshua falou? Estais vós apercebidos. Nós não podemos ser surpreendidos ou surpresos pela vinda de Yeshua. Nós temos que estar atentos. Então, nós não vamos ser surpreendidos. Nós vamos perceber a cada sinal. Ah, mas o senhor está falando aí, o povo vai ficar esperto. Eles vão ficar tão espertos como eles ficaram quando Noé pregou. Quando Noé pregou que vinha um dilúvio que ia destruir a terra, o povo ficou esperto? Ficou? Não deu nem confiança. Isso que eu estou falando aqui, para eles não vale nada. Estai vós apercebidos, que o Filho do Homem vem como ladrão de noite. No sentido de surpresa. Ele não vai roubar ninguém. Ele não vai roubar ninguém. A vinda dele será ao toque das trombetas. Os anjos estarão tocando suas trombetas, o shofar estará soando quando os anjos vierem. Então não será um efeito, será surpresa porque vem no momento, mas não vai ser rápido. Ele vem e vai raptar, sumiu fulano, não. Vai ser uma coisa que vai ser visível, vai ser notória, é a vinda de Yeshua. Aí está acontecendo a vinda dele. E na sequência vem a grande destruição. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Alguém aqui tem alguma dúvida sobre a vinda de Mashiach? Não sei os internautas aí. A Bias não está no... Deu nó? Não tem. Vamos repetir. Anticristo já veio. Veio a partir de quando? A partir da apostasia do 4º século. Quando Constantino deu poder a Roma, em troca de uma submissão da religião a Roma. Ele deu poderes político-religiosos a Roma, para perseguir, para fazer o que quisesse. Desde que Roma, uma das condições é que Roma banisse, é que a congregação banisse do seu meio tudo que fosse judaico. E eu estava analisando, você vê que a religião romana, ela tem muita coisa do judaísmo. Por exemplo, os bispos usam o quipá, não usa? Eles chamam de solidel, né? Hã? Só Deus usa?
Eu acho que é isso mesmo. Só Deus usa. Então, eles usam a quippá, os bispos, né? Outra coisa, vocês já viram a reza do Rosário? Não parece um tzitzit? Sim. Então, tem muita coisa copiada do judeu. Por exemplo, a batina, que o padre usa. Talit, né? Para simbolizar o talit. Acendimento de velas para uma coisa, para outra coisa. O povo judeu faz há muito tempo. Então, Roma, por incrível que pareça, Roma ainda manteve mais coisas do judaísmo do que a Reforma. A Reforma varreu tudo que havia de judaísmo e ficou sem nada. E outra coisa importante, gente, os reformadores protestantes, a partir de 1500, acreditavam que o anticristo era o poder romano. Eles acreditaram. Tá? Tem livros, tem documentos que provam que os reformadores protestantes acreditavam que o anticristo era o poder de Roma. Foi depois do século 1800, se não me engano, né, Bias? 1820, por aí. É isso mesmo, né? Que veio a ideia da grande tribulação, da vinda do Senhor em duas... Por que duas fases? Que como a Brit Hadashah fala na segunda vinda de Yeshua, agora veja bem, se ele vem, secretamente rapta os salvos, desaparece os salvos daqui. Cai avião, porque o piloto era evangélico, né? O piloto era cristão, desapareceu, o avião caiu, ônibus bateu na estrada porque sumiu o piloto, que era cristão. Então, acreditam nisso, num rapto secreto. Mas não é uma vinda do Senhor para raptar? Se é um rapto, não é uma vinda? E depois de 7 anos, leva esses santos, esses escolhidos para o céu, e depois de 7 anos ele volta. Então, são 2 vindas. Ou seja, a primeira vinda e mais 2. Então, o que acontece? São 3 vindas e não 2. Não, nós cremos na segunda vinda de Mashiach. Ele vem, acontece o ajuntamento dos santos, desce sobre Jerusalém e ele começa a reinar. Não tem terceira vinda. Entenderam? Às vezes eu faço pergunta, porque às vezes a gente deixa de explicar coisa que alguém... Bom, vamos falar um pouquinho sobre as 7 leis de Noa. O que são as 7 leis de Noa? Então, numa certa altura da história do nosso povo, do povo judeu, estabeleceu-se essa ideia das 7 leis de Noa. Leis de Noé. Noa é Noé. São 7 mandamentos que vão definir quem é justo das nações. Então, veja bem, o que acontece? Inclusive no site da Cristina, no Facebook da Cristina, que Estuda Conosco, a Cristina, ela tem um estudo postado sobre Mashiach lá, muito interessante, né? Muito importante aquele estudo. O que acontece? Como, a partir do 4º século, os cristãos começaram a perseguir os judeus, criou-se um chega para lá em quem não é judeu. Você vê, por exemplo, que o islamismo é proselitista. Os islâmicos trabalham para trazer gente para a religião, mas o judaísmo não tem interesse. No judaísmo não há interesse em converter ninguém. Então, se estabeleceu a partir daí a ideia das 7 leis de Noa, 7 mandamentos. E se estabeleceu também a ideia de que Deus tem um plano para as nações. Então, por exemplo, vamos supor o Heitor não é judeu, mas ele quer entrar no reino. Eu sou judeu, eu vou entrar no reino. Eu cumpro 613 mandamentos da Torá.
ou cumpre os mandamentos cumpríveis. Né? Ninguém cumpre os 613 mais hoje. Cumpre-se os mandamentos cumpríveis. Mas o Heitor quer entrar no reino, então ele quer fazer parte da sinagoga, né, Heitor? Ele bate ali no portão, olha, deixa eu entrar, eu quero ser parte do povo, quero fazer parte da sinagoga. Aí alguém vai lá no portão, a Denise chega lá e fala para ele, olha, rapaz, o rabino não pode te atender hoje. Cadê a Denise? Está lá fora? Está lá na porta. O rabino não pode te atender hoje, viu? Ah, mas não tem jeito, não pode. Aí ele vai embora. Aí no outro sábado ele bate ali de novo, a Denise está ali de novo. Eu queria falar, não, eu não falei para você sábado passado que ele não estava aqui? Sim, mas e hoje ele não está? Também não, ele está, mas hoje ele está muito ocupado. Não pode te atender. Aí eu volto no outro sábado, aí a Denise fala a mesma coisa, rapaz. Aí a Denise chama vai lá, fala com ele, chama o Pinehas, aí o Pinehas vai lá. O que é, amigo? Eu queria entrar, eu amo o povo judeu, o povo de Israel. Amigo, você já viu falar nas 7 leis de Noa? Não vi falar não. Por que você está querendo frequentar a sinagoga? Você não é judeu, por que você quer vir aqui? Porque eu quero fazer parte do povo que vai ter a salvação, que vai herdar o reino. Não, você vai herdar o reino. Eu vou te dar aqui um impresso que tem os 7 mandamentos de Noé, ó. Os 7, tá? Tá aqui, ó. Você leva, estuda e cumpre isso. Viu, Heitor? Você cumpre esses 7 mandamentos que você vai entrar no reino. É? Sim. Então eu não preciso vir na sinagoga? Exatamente, você não precisa vir. Você cumpre esses 7 mandamentos que você vai entrar no reino. E você, de hoje em diante, é um ben Noa. Você é um filho de Noé. Você vai cumprir esses 7 mandamentos e você será um filho de Noé. E o Heitor vai embora e dá sossego para mim. Não vem mais aqui incomodar. Entendeu? Entendeu, Heitor? Você vai cumprir os 7 mandamentos do seu jeito, porque você não sabe como é que cumpre, mas... Tem internet hoje, você vai no Google, você vai aprender como é que cumpre. Mas não vem mais aqui incomodar. Não tem interesse no Heitor. Não tem interesse. Então, é uma maneira de descartar o gentil. Descartar o gentil. Mas isso foi o... Eu vou ler aqui para vocês verem, não é que eu estou falando, ó. Quer ver? Ó, vou ler. Vou mostrar isso para vocês. Então, o que acontece? Aí ele diz para você assim, olha, Deus tem um plano para você que não é judeu, rapaz. Você não precisa se tornar judeu. Você não precisa se converter. Deus tem um plano para você. É o plano que ele tem para o justo das nações. Então, você vai ser salvo por outro plano. Entendeu? Você tem que cumprir esses 7. Aí... eu fico pensando aqui, eu falei isso para o Heitor, né? Vocês não acham que é uma grande... não vou usar a palavra aqui não. Eu ter que cumprir 613 para entrar no reino. E Deus dá 7 para ele. E ele vai entrar também no mesmo reino. Vocês não acham que isso é... Como é que é? Não entendi, porque aqui a gente não ouve o que vocês falam. Enganação, o que mais? Com quem? Com quem injustiça? Com quem? Comigo que sou judeu? Por que é uma injustiça comigo que Deus está fazendo? Por quê? Sou povo dele, eu faço parte do povo. É injusto? Eu tenho que cumprir 613. E o Heitor, só 7. Só que o problema está nisso, que eu vou dizer para o Heitor que ele vai entrar no reino, no mesmo reino que eu vou entrar. Eu cumprindo 613 e ele cumprindo 7. Então, eu entendo que é uma injustiça contra mim, não é contra o Heitor. O Heitor saiu bem. É contra mim, que estou sendo castigado, perseguido, antissemitas, perseguindo o nosso povo, e eu vou entrar no reino. Por que eu fui nascer judeu, né? Eu devia ter nascido goi,
só cumpria 7, né? Então, isso aí, sinceramente, Heitor, você não vai entrar em reino nenhum. Porque a transgressão da Torá é pecado. Não adianta você cumprir 7, meu filho. Você não vai entrar em reino nenhum cumprindo 7. A transgressão da Torá é pecado. Paulo fala, não sabeis que a transgressão da lei é pecado? Mas é uma maneira que eu despacho o Heitor e despacho todo mundo que vem atrás de mim. Porque hoje não se faz mais proselitismo, devido a essa situação. Outra coisa que eu expliquei para vocês hoje de manhã, é que quem que dá mais trabalho para o rabino, se quiser se converter, quem que dá mais trabalho? O gentil. O gentil religioso dá mais trabalho, porque ele vai ficar incomodando os outros, fazendo pergunta, vai dar maior dor de cabeça para nós. Então, vai cumprir 7 mandamentos e me deixe em paz, tá? E as pessoas aceitam isso. Normalmente, aqueles que aceitam ser filhos de Noa, o que eu diria deles? Eles não aceitam Yeshua. Porque eles estão procurando já uma sinagoga que não crê em Yeshua. Eles já abriram mão de Yeshua. Quando eles vão procurar a sinagoga, eles já abriram mão de Yeshua. Então, eles se tornam digamos, esse segmento de cumprir 7 mandamentos e vai negar Yeshua. Então, já é mais um motivo que você não vai entrar no reino mesmo. Se já nega Yeshua também não vai entrar no reino. Tá? Uma outra pessoa perguntou para mim se todo o povo de Israel tem que aceitar Yeshua para se salvar. Tem, porque o sacrifício de Yeshua é o que dá validade ao sacrifício que era feito antigamente. Então, todos os sacrifícios tiveram a sua validade confirmada porque Yeshua derramou seu sangue, Yeshua morreu, então todos dependem de crer em Yeshua. Aqueles que morreram antes de Yeshua estão salvos, mas aqueles que vieram depois de Yeshua e não o aceitaram, não estão salvos. Mas é nação sacerdotal? É. Mas não é salvo. Porque para salvar tem que fazer o sacrifício, e o sacrifício é o de Yeshua que vale, e ele não quer se submeter, ele não tem a remissão dos pecados. Não adianta pegar o Sidur, eu sempre acho difícil achar um Sidur aqui, não adianta pegar o Sidur e fazer todas as orações do Sidur, não vai resolver seu caso. O que purifica os nossos pecados é o sangue de um inocente. Então não adianta você rezar dia e noite o Sidur de capa a capa, que você não vai alcançar a remissão de pecados, porque essa se dá através do sacrifício, do derramamento de sangue. Tá? Então, o Ben Noa, o filho de Noé, ele vai ficar feliz, porque foi dito para ele que ele vai entrar no reino, mas ele não vai, obviamente, e ele também não crê em Yeshua, ele vai continuar não crendo em Yeshua, e ele vai aceitar essa situação absurda. Porque se ele mesmo pensar, ele vai falar assim, mas como é que pode eu me salvar, cumprindo só 7, eu entrar no mesmo reino, guardando só 7 mandamentos, e entrar no mesmo reino que o povo de Israel, cumprindo aí 613, ou os mandamentos cumpríveis da Torá. Você mesmo tinha que desconfiar. Diz que muita esmola, como é que diz o ditado? Então não se engane. Agora vocês vejam aqui, eu vou ler alguma coisa, o caminho do gentil. As 7 leis de Noa, em hebraico, Sheva Mitzvot Bnei Noah, muitas vezes referido como as 7 leis de Noé, os filhos de Noé, é um conjunto de 7 leis imperativas morais que, de acordo com o Talmud, foi dada por Deus a Noé, composta de leis obrigatórias para toda a humanidade. Então você vê que é uma definição do Talmud,
não é da Torá, tá? Talmúdica. De acordo com o judaísmo, qualquer não-judeu que vive de acordo com essas leis é considerado um dos gentios justos e tem um lugar no mundo vindouro Olam Rabá. As 7 leis apresentadas pelo Tosefta e o Talmud, lembrando que sempre, gente, no hebraico não tem som aberto, viu? Não existe rosh, não tem rosh. Rosh. Qual outra palavra que é acentuada com O? No hebraico não tem. Viu? Rosh. Hã? Yom Tov. Não existe Yom Tov. É Yom Tov. Som fechado no hebraico. E MN, vocês tomem cuidado com MN, viu? Porque MN é uma tristeza. Vocês que estudam hebraico, tomem cuidado com o M e o N. E o L no final das palavras. Por exemplo, a palavra shalom. Como é que vocês falam? Vocês podem até meter um E na frente aí, para ajudar, vai? Só não deixe ele aparecer muito. Põe um E na frente aí. Shalom. Shalom. Tem que sair M. Não é shalom, não. Shalom não é nada. Shalom não é nem com N, nem com M. É um híbrido que está no meio aí, que só tem no português. Pode ver que a Valentina não vai falar o shalom nosso. Como é que é, Valentina, que fala shalom? Ela pronuncia M, porque os hispânicos falam M e o N. E falam o L também. O L, por exemplo, é o povo de Israel. Por que é ele? Por que você não falou El? Porque não tem som aberto. Israel. É difícil. Eu também falo Israel, mas é Israel. Israel. Israele. Israele. Tem que pronunciar o L, viu? Não é U, não. Não é Israel U. Não, é Israele. Tá? Bom, os 7 preceitos, de acordo com o Tosefta e o Talmud, são: proibição da idolatria, você não deve ter ídolos diante de Deus. Proibição de assassinatos, você não pode matar. Proibição do roubo, você não pode furtar. Proibição da imoralidade sexual. Olha só, imoralidade sexual, tá? Você não deve cometer quaisquer proibições sexuais, que incluem o adultério, o incesto, a sodomia e a bestialidade. Então ele cita aqui 4, mas aqui está faltando. Por exemplo, a relação sexual no período menstrual da mulher. Ele não põe aqui. Porque esse dava desligamento também do povo. Se envolver com a mulher no seu período menstrual, que a mulher casada tem que fazer mikvê. Engraçado que a solteira também tem menstruação, mas não tem problema. A casada não, a casada tem que fazer a mikvê depois do 7º dia. Então, vamos supor, o período menstrual começou no dia 1º, dia 1º do mês. Durou 3 dias, conta 7 do mesmo jeito. Durou 4 dias, conta 7. Durou 5 dias, conta 7. Durou 6 dias, conta 7. E durou 7 dias, conta 7. Durou 8, conta 8. Mas até 7, tudo é 7. Dia 7 é o 7º dia. Nesse período não pode dormir na mesma cama, não pode dormir junto, nada. Casal. Aí vem o 8º dia depois, que é o 1º dia da purificação. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Dia 14 do mês. Tem que esperar dar o pôr do sol. Viu? Não pode fazer mikvê antes do sol se pôr. Não, 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 não. Tem que completar o 7º dia. Outra coisa, gente. Eu já falei isso. Tem que ter uma mulher junto com a mulher que está fazendo o mikvê. O mikvê, ela faz sem roupas.
mas tem que ter uma mulher acompanhando a mikvê da outra. Essa mulher deve ser uma mulher, obviamente, da confiança dela e tal, que vai acompanhar a mikvê. Tá? Não me pergunte por quê, mas eu até diria assim que vai que dá um afogamento lá. Né? Nem todo mundo sabe nadar, né? Dá um afogamento, a outra que está ali acompanhando entra lá e tira ela da água. Então tem que ter um acompanhamento, viu? Então, entenderam? O 7º dia da pureza familiar tem que dar o pôr do sol, daí ela faz a mikvê. Daí ela está preparada para ter novamente relacionamento com seu marido. Se houver relacionamento antes da pureza, o homem fica impuro. Ele fica impuro. Por isso que você não pode casar com uma mulher que não é judia, porque você vai ficar impuro a vida inteira. Principalmente se ela não quiser fazer mikvê. Você vai falar, eu não sou judia, não vou fazer mikvê. Pronto, você dançou na marmelada. Você está impuro direto. Então, é a questão da impureza, a questão da comida kosher, que você vai ter problema, a questão da criação dos filhos, né? Então, tudo isso é um preço que se paga quando se casa com uma mulher que não é da mesma fé, tá? Então, não aparece aqui na proibição da imoralidade sexual, isso que eu falei, não está aqui. Ou seja, o Ben Noa vai estar violando essa parte das relações sexuais ilícitas, está pensando que está cumprindo e está violando. Tá? Pecado de blasfêmia, você não pode blasfemar o nome de Deus. Lei alimentar, você não pode comer carne tirada de um animal enquanto ele ainda está vivo. Isso aqui eu nunca vi isso. Vocês já viram? Pegar um animal vivo lá e cortar a perna de uma galinha e dar para você comer? Isso não existe, pelo amor de Deus. Pode existir lá em outros países. Isso aqui é comer a carne com sangue, mas não quer pôr aqui. Porque aí vai dizer que o Ben Noa tem que comer kosher. Entenderam? Para não dizer que o Ben Noa tem que comer kosher, porque não pode comer sangue, diz para ele que ele não pode comer carne de um animal tirado enquanto o animal está vivo. Mas quem que vai tirar a carne do animal vivo para comer? Isso não existe. Você percebe que não é bem isso aqui. Aí, ó, tal como interpretada no Talmud Sanhedrin 59a. Eu não sei lá, mas se alguém quiser consultar, vai lá ver. Né? Para mim, não comer sangue é não comer carne com sangue. Né? Então, estão aqui as 7 leis de Noa, né? E diz que a 7ª foi acrescentada depois do dilúvio. Não, é porque depois do dilúvio que aparece não comer carne com sangue. Bom, aqui tem uma série de descrições, deixa eu pular um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. No entanto, ó, ao mesmo tempo, no Monte Sinai, os filhos de Israel tiveram a obrigação de ensinar às outras nações as leis de Noa. Isso aqui eu não encontro isso, que Israel tem a obrigação de ensinar as outras nações a cumprir a lei de Noa. Israel vai ensinar as outras nações a cumprir a Torá. Quando? No reino vindouro. Que mitzion tetse Torá. De Sião sairá a Torá, a lei. E não vai ser só 7 mandamentos que vai ser ensinado para as nações, não. As nações vão cumprir a Torá no reino milenar. Então, isso aqui já é uma outra coisa, né? Aí ele diz aqui, quer ver, ó? O Talmud também afirma, é o que está dizendo aqui, ó. O justo de todas as nações tem uma parte no mundo vindouro. Sanhedrin 105a. Qualquer não-judeu que vive de acordo com essas leis é considerado um dos justos entre as nações. Maimônides descreve que este se refere àquele que adquiriram o conhecimento de Deus e age em conformidade com as 7 leis de Noa. Agora veja, no entanto, é extremamente proibido, olha só,
Isso aqui, em parte, eu dou razão. Está certo. Veja bem. Ao mesmo tempo, no entanto, é extremamente proibido pelo Talmud que os não-judeus observem as mitzvot da Torá como fazem os judeus. Está vendo? Entenderam? No entanto, é extremamente proibido no Talmud, pelo Talmud, que os não-judeus observem as mitzvot da Torá como fazem os judeus. Entenderam? Ou seja, não é os não-judeus, não é os Bnei Noah. Isso aqui está certo. Os não-judeus não têm a obrigação de cumprir Torá. Por exemplo, vamos supor, a China segue a Bíblia? Segue. A Índia segue a Bíblia? E como é que eles vivem lá? Não mata, não rouba, tem ordem, paga impostos. Como é que eles conseguem viver? Tem uma legislação social, não tem? Essa legislação social, ela vai se aproximar da Torá, mas não é Torá. Então não precisa, eu vou lá na China ensinar os chineses como é que tem que viver pela Torá. Não, eles já têm as leis sociais deles. Não tem nada a ver com a Torá. Agora, a Torá em si, ela não é mandamento para os não-judeus. Torá não é. Mas como é que faz então? Israel é nação sacerdotal e vai ensinar os não-judeus o quê? Não é a cumprirem a Torá? É. Só que antes de ensinar o não-judeu a cumprir Torá, esse não-judeu vai passar pelo processo de conversão, vai se tornar parte do povo. Então, o não-judeu que quer obedecer o Deus de Israel e se tornar parte do povo, ele vai cumprir Torá. Mas se ele não faz parte do povo de Israel, ele não tem nenhuma obrigação de cumprir Torá. Entenderam? Por que você pode, o animal que morre da sua fazenda, se você tem uma fazenda, você pode dar para o não-judeu comer, ou até vender. Mas eu não estou pecando, Roxo? Se eu vender o meu boi que caiu do barranco lá, eu não como porque o sangue está na carne, aí eu vou vender, eu vou doar para as pessoas, não estou pecando? Não, porque a Torá não é para ele. E não existe uma lei no país dizendo não comerás boi que morrer por si. Não tem essa lei no país, então ele pode comer. Não é para ele, mas é para você. As leis de Levítico 11, Deuteronômio 5, 14, são leis para o povo de Israel. A Torá é para o povo de Israel. A partir de quando Deus cria Abraão como o seu representante e a nação de Israel como a nação sacerdotal, ele dá a Torá para Israel. Então você não pode obrigar os não-judeus a cumprirem Torá. Entendeu? O vizinho está lá, ganhou um porco lá da empresa, você come isso aí não pode, isso aí é impuro, você não pode fazer isso, deixa ele comprar. Eu, de vez em quando, ganho também da Electrolux. Sou vizinho bom da Electrolux, sou bom vizinho. Ela me dá lá uma cesta. Eu dou para os outros, ou vendo. Depende da lua, Se a minha mulher quiser vender, ela vende. Mas não é pecado. Por quê? Porque para o não-judeu não foi dado leis da Torá. Isso aqui o Talmud está falando certo. Está vendo? É por isso que você, quando faz as orações no Sidur, e fala do sábado lá, o meu amigo Pinerras, que pode até citar aí, que ele fala que não o deu, como é que fala aí? Que ele não o deu aos... a gente reza isso aqui, todo sábado, e às vezes não presta atenção. Qual que é aqui, Pinerras? Velonetato, Velonetato. Diz aqui o velonetato. Cadê o velonetato? Velonetato Adonai Elohim legoye haratzot velo im hauto malkeinu. Bom, vamos em português. E não o deu ao Eterno, falando do sábado, E não o deu o Eterno, nosso Deus, às nações da terra.
é página 346 do Sidur, viu? Se alguém quiser ler, tem o Sidur em casa. 346, ó. Faz parte da Amidá, a oração em pé, né? A Amidá. E não odeia o eterno nosso Deus as nações da terra, e não o fez herdar nosso rei aos que servem ídolos. Também no seu descanso, no descanso de Deus, não entrarão os incircuncisos, pois a teu povo de Israel o deste com amor, a descendência de Jacó que nele escolheste. Então o sábado não foi dado para o não-judeu. Tá? Então você não tem que estar se preocupando, querendo enfiar a lei de Deus na cabeça do não-judeu, para ele cumprir, que para ele não tem essa obrigação. Ó, a santificação do dia, na 276, Baru, diz assim, na 276, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos quiseste, concedendo-nos com amor e agrado, o teu santo dia de sábado, em recordação à obra da criação, pois que é a primeira das datas santas, em memória da partida do Egito, porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os povos, e o teu sagrado Shabat, com amor e com agrado, nos deste de herança. Bendito sejas tu, eterno, que santificas o Shabat. Então, o que o povo de Israel entende? Que o sábado é para quem? Para o povo de Israel. Entenderam? Então, isso está aqui, ó, a gente faz a oração do Sidur, e é mesmo. Não se preocupe se as pessoas não estão guardando o Shabat, se preocupe com você, né? Então, é extremamente proibido pelo Talmud que os não-judeus observem as mitzvot da Torá como fazem os judeus, né? O judeu que cumpre as 7 leis de Noa é considerado como justo entre as nações. Então, isso é aquilo que eu falei, né? Não vá nessa aí, que essa não é certa. Da perspectiva da halahá tradicional, se o não-judeu é aceito a viver entre o povo judeu na terra de Israel, então essa pessoa deve manter as leis de Noa, em uma série de leis complementares e regulamentos aplicáveis a ele. Essa pessoa é chamada de ger toshav, estrangeiro que habita ali temporariamente, peregrino, no meio do povo de Israel. O ger toshav é o não-judeu que a lei judaica permite viver entre o povo judeu na terra de Israel, quando a terra é regida pela halahá e há um sinédrio no templo. Ó, olha só, quer ver, ó? Nem todas as mitzvot essenciais à mulher judia são acessíveis às bat noa. Preste atenção. Nem todos os mandamentos, as mitzvot essenciais à mulher judia, são acessíveis às bat noa. O que quer dizer bat noa? Filhas de Noé. E mulheres tementes a Hashem. Pois, se assim fosse, não haveria distinção entre judia e gentia, e todos passariam a ser praticantes do judaísmo. As mitzvot exclusivas, às mulheres judias são as seguintes. 1. Acender as velas do Shabat. O que quer dizer isso? Que as não judias não devem acender velas de Shabat. Quer ser batinoa? Quer ser batinoa? Não vai acender as luzes do Shabat, porque você não é judia. Ah? Esse mandamento não é para você. Ah? Guardar o sábado, em geral, é exclusivo do povo judeu, não sendo acessível a outros povos. O que não impede um não-judeu de tratar respeitosamente a data, que não seja não trabalhando ou simplesmente tornando o dia mais agradável que os outros na convivência familiar. Ele pode, não, hoje é sábado, né? Mas é um mandamento que foi dado ao povo judeu como sinal
entre os judeus e Deus. Portanto, um não-judeu que não tem o Shabat como sinal entre si e Deus, já que a Torá é explícita nisso, em Êxodo 31, 17, o mesmo se aplica às festas judaicas, como Pessar, Shavuot, Sukkot e Yom Kippur, Rosh Hashanah, né? E aí, né? E por diante. Por serem edut, testemunhos da história do povo judeu. Então, não judeu não tem que celebrar nenhuma das festas. As mitzvot exclusivas às mulheres do dia são as seguintes: 1. Acender as velas do Shabat. 2. Separar a halá. Esse mandamento é um mandamento dado exclusivamente ao povo judeu. O mandamento ordena que uma porcentagem da massa do pão possa ser separada e entregue aos sacerdotes no templo de Jerusalém. Hoje em dia, sem templo, muitas judias separam uma parte da massa e a queimam, já que não há templo para cumprir o mandamento como se deve. Fazer halá, queimar o pedacinho, não judia, não pode. Tá? As mitzvot exclusivas às mulheres judias são as seguintes: 3. Alimentação kosher. Diferente da mulher judia, que tem que levar à sua mesa apenas alimentos kasher ou kosher, isso desde o abate do animal, a bat-noah deve ter cuidado em apenas não causar sofrimento ao animal que deverá ser comido, ou animal que, para ser morto, foi morto de uma forma a lhe causar sofrimento. Então, as mulheres não judias cortam o pescoço do frango, né? Direto, né? Corta tudo, né? Isso não é abate, isso aí é degola, viu, gente? Isso aí é degola, não é para degolar. Decapitação. Degola é o que nós fazemos, né? Então, ela passa. Então, a bat-noah arruma uma faquinha bem afiadinha para não fazer o frango sofrer, mas pode cortar tudo, viu? Porque você não é judia, tá? Vamos ver. Obviamente, é adequado a não judia saiba a procedência do animal, principalmente dos alimentos de origem animal, porém, pode, caso queira comer porco, por exemplo, pois suas leis são mais lenientes. Que maravilha, né? A bat-noah pode comer porco. Hein? Você não quer ser bat-noah, ben-noah? Tu pode comer porco, tá? Pode, né? Olha só, né? O que diz aqui? Deixa eu ver aqui. Caso queira porco, por exemplo, pois as suas leis são mais lenientes. E vai entrar no Olam Rabá, viu? Vai comer porco. Quem come carne de porco e o rato serão, bat-noah pode comer. Está nos mandamentos de Noa. Leis da pureza familiar. Também não se aplica a bat-noah, né? Uma mulher que não nasceu judia ou tenha passado por um Beit Din para fazer a conversão, não precisa guardar os 6 dias de pureza e nem ir ao mikvê. É aconselhável que evite relações durante os dias de sangramento. Cessando o sangramento, não há proibição quanto a habitar com seu marido. Está vendo? E vai entrar no Olam Rabá, né? Cobrir os cabelos. A mitzvah de cobrir os cabelos é cabível apenas às mulheres judias casadas, sendo as solteiras, separadas e viúvas isentas deste mandamento. Cadê a Nilza Goulart? Cadê? Sumiu a Nilza? Tá o quê? Fazendo arte? Bom. Estamos no ar, né? Estamos no ar, já escutou lá fora. Ela é viúva, né? Então as viúvas não precisam cobrir a cabeça, tá? Agora, o seu casamento está acabando. Brigou com o marido lá um dia. Chega aqui e já não quer pôr o véu. Está errado. Pode pôr. Só quando houver o divórcio ou uma autorização é que você vai parar de cobrir a cabeça. Viu? Não pode tirar, não. Briguei com o marido, estamos separados, já não vou... Não, senhora. Quem falou que está separado? Você?
Na hora de vir aqui para receber a bênção, não foi você, né? Foi? Você que deu a bênção para você? Agora, na hora de separar, é você que decide? Não, não está separado ainda. Vai terminar o relacionamento, tudo direitinho, separar de fato e de direito, se possível, para... Olha, eu estou falando aqui, tem que tomar cuidado que eu falo aqui, né? Fala bobagem aqui, né? De fato e de direito, né? Tem que estar, de preferência, até de direito mesmo. Com o divórcio, né? Aí ela não cobre mais a cabeça. Mas enquanto não é feito isso, ela mantém a cabeça coberta. O homem, ele não é obrigado a usar aliança. O judeu não é obrigado a usar aliança, o homem. Mas a mulher é obrigada. Não é obrigado. Não concorda? Cara, concorda. Está escrito que é o homem que é dado em casamento? Está escrito? O homem é dado em casamento ou é a mulher? Hã? Quem que é dado em casamento? É a mulher. Então, fica com a aliança no dedo e fica quietinha. Tá? Não crie caso. O homem, mas eu sou a favor que o homem use, viu? Vocês têm o meu voto. Evita muito problema, ainda na minha idade assim, ó, evita um monte de problema quando eu uso aliança, né? Diz que o homem fica mais bonito quando é mais velho, né? Não é verdade que o homem mais velho é mais bonito? Então, vamos usar aliança. Fica o cabelinho branco já, ó. Agora a mulher já tem que correr na cabeleireira para desmanchar o cabelinho branco. O homem não. Se bobear, ele vai para dar uma clareada no cabelo dele, né? Nazaré está gostando. Ó. Vou apanhar em casa, Nazaré? O Rabino vai apanhar em casa, né? Vai apanhar em casa. A Nazaré sabe como é que é. Bom. Então, o mandamento de cobrir os cabelos é cabível apenas às mulheres judias. Muito embora, quando vem uma visita aqui, um casal, a gente recomende que a mulher cubra, mas não é totalmente necessário, viu, gente? A cabeça, porque ela não é judia, tá? Então, é um mandamento da mulher judia, tá? Então, veio um casal nos visitar, a mulher é casada com aquele homem, ela não está obrigada a cobrir a cabeça. Porque senão eu teria que exigir que ela fizesse mikvê, tudo mais. Ela não é judia, não vai se aplicar a ela. Muito embora, se ela continuar vindo, aí vai ser recomendável que ela cubra. Tá? Porque essas mitzvot são apenas para as mulheres judias, nascidas ou convertidas. Os mandamentos específicos do povo judeu são mandamentos majoritariamente pertinentes a eventos que ocorrem na história específica do povo judeu. Tefilim, tzitzit, mezuzá, as festas, Shabat, todos eles foram dados ao povo judeu em recordação da saída do Egito, ou como sinal do pacto que Deus estabeleceu entre si e o povo judeu. Bom, como é que diz os 10 mandamentos sobre o sábado? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Mas como é que está em Deuteronômio 5? Não está assim. Vamos ver Deuteronômio 5, verso... Deve ser 15. Em vez de falar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, não vai falar isso. Não vai falar. Vamos ver. Ô, gente, olha, eu estou cometendo o mesmo erro e ninguém fala para mim, viu? Fico olhando na minha cara e não fala. Confiando no relógio. É 6h30 ainda lá. É 7h15. Eu vou apanhar aqui. Na hora do almoço quase que eu apanhei. Agora estou cometendo o mesmo erro. Eu estou tranquilo, beleza. Agora está faltando 5 para 7. 7h15 já. Me perdoa, não tem culpa, hein? É o relógio, tá? Vamos ler esse versículo, a gente já vai finalizar. Vamos ler o versículo aí, gente, vai. E o Pinerá já veio fazer o Havdalah aqui, só pode continuar, né? Alguém achou aí o versículo de Deuteronômio? Como é que diz?
porque te lembrarás que foste escravo no Egito. Por que aqui não falou, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra? Porque aqui o mandamento já estava sendo dado para o povo de Israel, o sábado, para o povo de Israel, aí, porque foste escravo no Egito. Guarda o sábado porque foste escravo no Egito. Isso aqui é uma prova de que o sábado realmente foi dado para o povo de Israel. Tá, vamos terminar já. Agora eu desconfiei do horário, sabe? Ó. Um não-judeu, olha aqui o verso, um argumento que está aqui. Agora eu estou pulando alguns argumentos, tá? Ó. Segundo Ramban e Mishneh Torá, Melahim 10:9, diz que o não-judeu que tentar cumprir a Torá, quanto ao que é restrito ao pacto sinaítico, é Hayav Mitah. Sabe o que quer dizer Hayav Mitah? O não-judeu que tenta cumprir a Torá, quanto ao que é restrito ao pacto judaico, é Hayav Torá. Sabe o que é Hayav Torá? Digno de morte. Tá vendo? Que tenta cumprir, o não-judeu. O que não quer dizer que deva ser condenado à morte. Mas naquele tempo era digno. Tentou cumprir mandamento exclusivo do povo judeu? Falsidade ideológica, gente. Eu quero me parecer com polícia, visto de polícia, eu vou ser preso. Falsidade ideológica. Você não é judeu, porque você está querendo cumprir mandamento específico do povo judeu. Assim se pensava na época aí do Talmud, né? Por favor, diz aqui o autor, não pensem que... não pensem. Mesmo assim, se uma goiá sadiká, uma gentia justa, esteja disposta a cumpri-los, é aconselhável procurar uma conversão à luz da halahá. Quer dizer que se uma não-judia quiser cumprir Torá, ela que procure uma conversão. Não tem colher de chá, não tem moleza. Mas o homem também, no caso do sábado, por exemplo, o homem que quer guardar o sábado, é digno de morte, né? Então, veja, foca muito a mulher também, né? Mesmo assim, se uma goiat sadika, gentia justa, esteja disposta a cumpri-los, é aconselhável procurar uma conversão à luz da halahá, pois para cumpri-las não há diferença entre uma natural ou uma prosélita. Por favor, não pense que isso é preconceito por parte dos judeus, pois não é. Até mesmo entre os judeus há diferença entre mandamentos para reis, sacerdotes e demais judeus. Isso é verdade, né? Um rei não pode entrar no Santo dos Santos em Yom Kippur, bem como um Cohen não pode se separar e casar de novo com a mesma mulher, ainda que outro não a tenha tomado, como o caso dos demais judeus. Mas o filho mais novo não faz o jejum dos primogênitos. Todos somos iguais, mas com funções e obrigações diferentes. E assim como há diferenças de funções entre cada judeu, mulheres e homens, Coanim, Leviim, Israelim, etc., também há diferença entre funções entre não-judeus e judeus nesse mundo. Porém, no final de tudo, somos todos seres humanos criados por Deus, amados e cuidados igualmente. Então, gente, tem mais coisa aqui, mas eu não vou ler, não é? Porque vai tomar muito tempo. Vocês entenderam, então, o que é ser um Bnei Noah? Agora, para concluir a minha explicação, hoje, existe aqui no Brasil alguns judeus que estão arrebanhando os Bnei Noah. Arrebanhando. Você é Bnei Noah, você quer servir a Deus, não pode ser judeu, vem comigo. Eu sou líder dos Bnei Noah. Para quê? Para pegar o dinheiro. Porque ele sabe disso tudo aqui, que não pode impor. Um desses homens que está arrebanhando os Bnei Noah, ele foi em Minas Gerais dar uma palestra. Imagina, né? Imagine o custo disso aí. Foi lá numa cidade no interior dar uma palestra. Chegou lá, a mulher perguntou para ele se ela podia comer carne de porco. Eu posso comer carne de porco, Rabino? Ele falou, a senhora é judia? Não.
Falei, então, minha filha, não pode. Ele não comia, né? Mas a mulher podia comer. Então, gente, tire isso da cabeça, Binei Noa não serve, tá? Porque não vai herdar o Lan Rabá coisa nenhuma, você vai perder seu tempo, e o Binei Noa fica comprando Torá, fica comprando Sidur para nada. Porque eu não sei por que eles fazem isso. Olha a situação que eles estão. Então, hoje, há interesse em arrebanhar os Binei Noa, porque pega dinheiro dos Binei Noa. E é um contingente muito grande no nosso país. Tá? Existe também os chamados Binei Anussim, que são os filhos sorçados, mas aí é outra coisa, né, é outro processo, são outras coisas que nós vamos falar agora. Que Deus nos abençoe, obrigado, desculpe aí pelo atraso, e vamos agora a Ravidalá.